Bom dia, boa tarde, boa noite, família UniCV. Estamos iniciando mais um UniCV em Rede, seu podcast do universo UniCV que fala sobre empreendedorismo, pessoas que fazem diferença na sua atuação profissional, em suas cidades. E alguns programas atrás aí a gente vem fazendo uma edição especial, estamos fazendo um circuito especial com alguns convidados que fazem parte da rede UniCV interna, pessoas que estão aqui atuando hoje na UniCV, pessoas que são realmente relevantes na operação da UniCV. Hoje falaremos com uma pessoa muito especial, um cara que é meu amigo, que eu tenho o prazer de conviver todos os dias profissionalmente, mas acima de tudo um cara batalhador, um cara que é um prodígio, uma pessoa que já tem uma história de vida muito grande, apesar de ser um jovem, e a gente vai falar um pouquinho, né, de como essas essa vida dele, essa jornada profissional dele, trouxe ele até aqui. Seja bem-vindo, Jorge Lucas Vilela. Seja bem-vindo, E Jorge. aí, Marcão, beleza? Muito Beleza, obrigado tudo pelo bem? convite. Seja Prazer e satisfação bem-vindo. estar aqui, compartilhando um pouquinho aqui da minha vida, né, É com isso aí. vocês. Jorge, hoje nós vamos falar um pouquinho de educação, mas mais do que falar do Jorge supervisor do UniCV, né, que hoje atua, em Minas Gerais, Goiás e tudo mais, você vai falar um pouquinho disso, mas mais do que falar da tua atuação profissional como supervisor. Hoje a gente vai falar um pouquinho dos valores, do que moldou a tua carreira até aqui, quais os insights que a gente pode ter. Por quê? No nosso podcast ele fala muito com os alunos, né? A gente está seguramente sendo escutado aqui por muitos alunos, gestores de polo, empreendedores do universo UniCV, mas pessoas que talvez através da tua história vão poder tirar grandes lições de vida. Sempre que a gente começa aqui, eu estava conversando com algumas outras pessoas, né, nas edições anteriores aqui do nosso podcast, e sempre que a gente começa o nosso podcast, a gente tende a vir para o ápice da tua carreira, vamos falar do Jorge supervisor, mas eu gostaria de rebobinar essa fita aí e voltar lá no começo. Porque se eu perguntar para o Jorge hoje, 32 anos, é supervisor de polo, consolidado, um cara hoje realmente diferenciado, que faz um trabalho muito legal aqui conosco, isso não aconteceu da noite para o dia, né, eu vou voltar lá atrás, isso a gente vai resgatar que a história começou algum dia, com você lá em idade profissional, com o teu primeiro emprego, saindo da escola, talvez na tua criação, no teu laço familiar, alguma lição que você teve com a tua mãe, ou com tua família, tua mãe, teus pais, e como isso impactou, enfim, vamos voltar lá atrás e fala um pouquinho da tua história, vamos bater um papo sobre isso. Claro, claro, beleza. Começando, né, eu nasci, sou natural de Colorado, morava na cidadezinha Colorado, Paraná? Colorado, Paraná, bem próximo aqui, Cidade do mas rodeio, né, ela cidade tem do rodeio. Infelizmente nunca participei, você não nunca gosta de rodeio? eu gosto, mas nunca tive a oportunidade ali Um de abraço pessoal de Colorado, Gabriel, nosso gestor de polo lá do Colorado, exatamente, gente boa pra bem caramba. lembrado. Aliás, só rapidinho, Jorge, pegando um gancho, te cortando, Gabriel esteve com a gente, tá. Então se você tá vendo o nosso programa aqui agora, seja pela rádio, né, nos escutando ou vendo pelo YouTube com imagens, procure o programa aí do Gabriel, que é muito legal, ele fala da história dele, da história de vida dele lá em Colorado, ele fala da cidade, então você que é de Colorado aí aproveite, escute o programa hoje, a hora que encerrar, procure o programa aí do Gabriel. Jorge nasceu em Colorado, cidade do rodeio. Isso aí, mas eu só nasci, a gente morava, né, minha família morava em Paranacite, uma cidadezinha, de interior também, bem próximo ali, e não tinha assistência médica. Você foi para o A gente hospital, na a verdade. gente foi a gente só nasceu e ficou registrado como Certo. Colorado, né, mas minha família morava, né, viveu um tempo em Paranacite, né, uma cidadezinha pequena, onde todo mundo era trabalhador da usina, ou você trabalhava na usina ou você não trabalhava. A cidade a economia da cidade girava em torno da Era usina. movimentado através da usina. E meu pai na época ele era concursado da polícia, militar, né, e teve alguns problemas ali, a gente acabou perdendo, né, essa Uhum. oportunidade, e ele sempre pensou no nosso futuro. Ser Paranacite, por ser uma cidadezinha pequena, não Pouca pouca oportunidade, oportunidade, né, então assim, ele pensou lá no futuro, falou assim: "Não, essa cidade aqui não dá pra gente não ficar vai aqui. dar pra gente permanecer". E Maringá, inclusive, era uma cidade meio que referência, porém não era a maior cidade da região, Uhum. né, na época a maior cidade como referência era Presidente Prudente no interior de São Paulo. Que também tá próximo, acho que só pra localizar quem não é da região, Colorado tá meio que Colorado e Paranacite tá meio que no meio do caminho, né, entre Isso, Maringá e Presidente Prudente, né. exatamente. Então assim, uma cidade mais evoluída, com mais Uhum. oportunidade, então a gente acabou
indo pra lá. Eu falo que eu sou paulista, porque eu só me lembro, né, Quantos anos você foi pra lá? 3 anos de idade, né, Ah, minha você já família era se muito mudou novinho, né. bem novinho. Eu lembro alguns flashes, né, da região ali de Paraná City. A gente, é claro, tem parentes lá hoje, visita de vez em quando, mas, eu falo que a minha vida começou em Presidente Prudente, Impressionante. né, onde lá tudo aconteceu. A gente E ali você crescia. criou você tem irmãos? Tenho, eu sou o mais novo, né, Uhum. de 3 irmãos? 3 irmãos, Tudo sou homem? caçula. Sua mãe deve ter sofrido um pouquinho com vocês, hein? 4 homens dentro de casa, né, os 3 filhos mais o marido, a gente deu um pouquinho de E aí vocês trabalho. cresceram em Presidente Prudente, teve toda a tua infância, tua da adolescência ali, terminou o ensino médio. Isso, exatamente. A vida não foi tão fácil, né, vem de uma família muito simples, né, onde a gente passou algumas dificuldades, né, tanto Uhum. de moradia, até de alimentação mesmo, né, mas a gente sempre batalhou, correu atrás. E esse foi o meu principal objetivo desde sempre, eh, ser diferente daquilo que a gente vivia, né, ter Realidade situações que você e aí eu acho exatamente. que, assim, gente, eu sempre gosto no quem acompanha nosso programa sabe disso, da gente pegar alguns insights das conversas, porque, por mais que a gente pense que nossa história às vezes é única, é diferente, o que acontece com a gente acontece também com os outros, né, a gente acha que só a gente que às vezes tem dificuldades e tudo mais. E eu acho que o primeiro ponto que você já coloca aqui, é aprender também com o que a gente não quer. Porque Exato. normalmente a gente tende a olhar e falar assim: "Bom, eu quero aquilo". E eu respeito isso, acho que é extremamente válido você querer alguma coisa, e eu sempre falo: "Você tem que querer algo", mas também, não querer algo é importante, porque às vezes você tem algum espelho, alguma situação vivida na tua família que você coloca ali e fala assim: "Bom, pode ser que eu não sei o que eu quero, que eu vou ser lá na frente, mas eu sei o que eu não Não quero quero, passar, o exatamente. que eu não quero que meus filhos passem". Sei que se hoje você tem uma filha, nós vamos falar um pouquinho da tua família, mas talvez a tua vivência lá atrás, sem entrar em detalhes, obviamente, mas te deu lições que hoje você fala assim: "Eu não quero isso para minha filha, não quero isso para minha família", né. Então a primeira lição, gente, que fica para você que está aí estudante, começando a tua vida, é também olhar para falar assim: "Bom, talvez tem coisas que eu vivi ou que eu vejo e que eu não quero", né. Eu acho que isso passou pelo teu momento lá. Exatamente, esse sempre foi e sempre vai ser o meu principal objetivo, não passar ou não vivenciar ou tentar As evitar, né, as dificuldades. dificuldades que a gente teve lá no passado, né. E o estudo sempre foi, assim, ponto focal, né, como a minha família era bem simples, a gente sempre focou no E tua estudo, família sempre incentivou? incentivou, né, e assim, se não tirasse nota, Chinelo que estava, não e tinha conversa. não tinha conversa, então a gente apanhava mesmo, né, como diz os antigos, né, assim que você vai criando, né, a família. Então assim, a gente nunca falhou com essa situação aí de aprendizado, de estudo, sempre quando teve oportunidade, né, meu irmão mais velho puxou a frente ali, entrou numa faculdade assim que saiu do Do ensino colégio. regular, e a gente seguiu na mesma linha, né, porém, sempre com dificuldade, obviamente, Cada um com o seu financeira, cada um caminho, ali, tendo que, exatamente. às vezes, conciliar uma carreira de trabalho com o estudo, que também não é fácil, a gente tem que lembrar disso, né. Isso. E todos os 3 praticamente passaram ali pela escola do menor aprendiz, né. Um Presidente Ah, Prudente tinha legal. uma casa do pequeno trabalhador, né, que chamava Fundação Mirim, onde, eles ensinavam, né, preparavam o jovem para o mercado de trabalho e faziam convênios, parcerias com algumas, empresas do Preto município e para alocar legal. os jovens, né. E eu comecei muito cedo, com 15 anos, né, quase completando Aprendendo 16, já estava no mercado, literalmente num supermercado, empacotando compras. Você era empacotador. Eu era Você empacotador. lembra quanto você ganhava, não? Cara, 280, R$ 300, que era mais ou menos o valor ali do salário mínimo. Cara, eu te perguntei isso porque, fazendo um parênteses aqui, meu primeiro emprego foi como office boy e eu me lembro do meu primeiro salário. Obviamente eu sei hoje qual é a minha remuneração, mas daqui 10 anos eu não vou lembrar quanto eu ganhei hoje, mas o meu primeiro salário eu nunca Fica vou marcado. esquecer, né, cara, Uhum. porque é ali que você começa a dar valor, né, para o teu suor, para o teu trabalho, enfim. Exatamente. Nessa época eu lembro bastante, O eh, mercado existe ainda? existe, bem no centro da cidade lá, Dias Pastorinho. Conheço o pessoal que ainda trabalha lá da minha época, de vez Tem em quando gente que tem gente seguiu que carreira lá. seguiu lá. Que legal, cara. Ah, E aí o que ficou marcado, né, nessa época, tinha muitos prédios ali residenciais, porque ficava no centro da cidade, e a gente fazia as entregas ali para senhorinhas, né, o pessoal mais idoso, a gente levava as compras e ganhava a caixinha,
né, e eu Ué, juntava essa caixa, cara, todos os meses, chegava no final do mês eu tinha quase o dobro do salário. só Não com a foi caixinha. só com a caixinha. E aí foi aí que eu comecei a conquistar as minhas coisinhas, né, eu precisava de um tênisinho mais Era ali. exatamente, um tênisinho de O marca, salário que ajudava talvez ajudava em casa. tua casa e ali é onde você tinha alguma coisa Sempre ajudava, né, a gente morava de aluguel nessa época, e a gente auxiliava, né, todos os 3 trabalhavam, tinha um valor que era que era específico para isso. para ajudar em casa e os demais era Era para o que você gasto tinha. nosso, né. Mas olha só, você falou de uma coisa aqui também, né, eu sei que você é um cara, que quer, né, você é um cara que Exato. busca coisa nova. Talvez essa tua primeira experiência te despertou para isso também, mesmo sem saber, talvez quando você foi contratado ou quando esse instituto mirim aí te colocou para trabalhar, você nem sonhava que ia ter a caixinha talvez você foi aprender que tinha a hora que você foi botar a mão Isso, na foi um massa. extra. Aquilo você: "Opa, espera aí, existe uma luz no fim do túnel. Cara, isso aqui é bom, comprar minha coisa é legal". E às vezes a gente tem dificuldade de lidar um pouquinho com essa questão do dinheiro, eh, eu vejo isso muito, assim, ao longo dos últimos 20 anos aí trabalhando, a gente não pode confundir, ganância com querer, né, com que ter um propósito, ter algo. E talvez isso, por mais que indiretamente, o valor sendo pequeno, despertou algo que hoje move as tuas decisões, né, de Sim. querer ser um profissional melhor e tudo mais, e começou lá atrás, né. Nessa época você estava então ainda no ensino médio e trabalhava no supermercado, ainda nem pensava em faculdade, nada disso. Ainda não, né, porque tudo dependia da questão financeira, se eu fosse para uma particular, precisava Uhum. ter um rendimento Pra um pagar pouquinho melhor, mensalidade e exatamente. tudo mais. Nessa época, meu pai conseguiu um trabalho em uma faculdade, né, lá da Uhum. cidade, como motorista do dono. E aí surgiu, né, a possibilidade, né, por ser um colaborador, de ter um benefício, né, de bolsa 100%. Meu irmão do meio conseguiu, eh, a Ele é entrar, formado ele hoje? é formado hoje em sistemas de Que informação, legal. não trabalha na área, né, mas ele formou, o importante é isso. E logo em seguida, né, eu sou 2 anos um pouquinho mais novo, saiu para mim uma vaga, uma oportunidade para fazer administração de empresas. Você E abraçou? aí eu abracei, não é eu pretendia fazer direito, né, o meu pensamento era Doutor Jorge era Direto. direito para ser delegado, eu queria ser delegado, juiz, alguma coisa nesse sentido. Só que, ossos do A vida te a trouxe vi outro caminho. exatamente, veio a bolsa, ó, tem uma bolsa integral para administração, porque era um curso mais básico e tudo mais. Não, beleza, vamos para Vambora. frente, vamos embora. Comecei a estagiar, na Justiça Federal, né, uma Ah, unidade mas ali aí já do tinha um do pezinho, estado, você por exato. mais que ainda não tinha feito direito, né. E ali acabou, né, realmente voltando a ideia, né, de fazer o direito, o pessoal lá do fórum me incentivava, a questão de concursos também, porém, surgiu a oportunidade ali, dentro da faculdade, de montar uma equipe comercial, né, e meu pai foi convidado. E aí ele começou a atuar na parte Captação comercial, de alunos. captação de alunos, expansão de faculdades. E um momento foi necessário ampliar essa equipe, né, e meu pai cogitou: "Olha, meu "Tem o meu filho, filho, vamos trazer ele faz aqui". administração, né, e tal, uma pessoa, assim, um pouco meio tímida, né, meio assim, e realmente eu sou, né, fui desenvolvendo no decorrer dos anos, passei numa entrevista, fui aprovado, né, e a gente começou a rodar. Eram 143 instituições de ensino, presencial no estado, né, num grande grupo ali de São Paulo, onde realmente comecei a trabalhar com educação. E aí deixa eu te perguntar uma coisa, Jorge, primeiro você falou uma coisa importante, né, que eu quero pegar teus insights aqui. Você falou o seguinte: "Ah, eu sou tímido, eu tô meio tímido", até o jeito que você falou, mas eu te conheço, eu sei que você é um cara hoje que se for para um palco, você consegue fazer uma palestra, se você precisar lidar com uma pressão de uma reunião, de um tom mais de um assunto mais delicado, você consegue tocar e segurar a bronca. E aí você falou: "Eu fui me adaptando, eu fui aprendendo". E às vezes as pessoas acham que já nascem preparadas. Quem me conhece sabe, o pessoal que está acompanhando a gente, que me conhece, sabe que eu sou uma pessoa que falo muito, eu gosto de falar. Mas às vezes eu falo assim, eu sou uma pessoa fechada, eu sou uma pessoa que é praticamente como se eu tivesse dois personagens, né, no bom sentido, né. Eu consigo entender que para o meu trabalho é relevante que eu seja Sim, expressivo, que eu seja para frente. Mas tem um sábado que eu quero ficar recluso, que eu não quero estar fazendo, socialização. Por quê? Porque isso também já é em excesso no meu trabalho.
E a lição que fica, o insight que eu quero puxar aqui, provocar para os nossos alunos, para as pessoas que estão nos ouvindo, empreendedores, é que às vezes a gente tem que, se adaptar. A gente não nasce sabendo tudo. "Ah, eu quero fazer o que eu gosto", mas, vamos pegar um jogador de futebol, um Cristiano Ronaldo, Messi, eles têm talento, mas se não treinar, se não se desenvolver, se não tiver uma base, a gente não sai do lugar. E eu acho que esse é um ponto importante. E o segundo é que você comentou que 160 municípios? Isso, cento e 143 quarenta e três municípios, unidades, unidades. exatamente. E aí eu me lembro quando eu comecei a trabalhar também viajando, né, quem tem essa oportunidade, quem for para essa carreira vai ter isso, e quando a gente começa a visitar outras cidades, a gente começa a ver outras culturas, outras pessoas, outras realidades, e isso parece que abre uma caixa na nossa cabeça, né, de olhar e falar: "Cara, tem outras coisas acontecendo". Por mais que tivesse Presidente Prudente, com todo respeito, uma cidade grande, economicamente ativa, mas às vezes ir numa cidade pequena e conhecer coisa nova lá, né. Isso aconteceu contigo, essa experiência? Muitas vezes, né, na verdade, assim, a gente começou a entender que o mundo era mundo a partir do momento que você começa a visitar outros lugares e outras pessoas, culturas diferentes, Certo. outras realidades, oportunidades, Uhum. né, então aquilo ali foi abrindo um leque e me destravando, né. A questão da timidez, né, pra mim, cara, terrível, terrível. Câmera ou até hoje eu fico meio assim, né. Falar no rádio, microfone é tranquilo, mas a câmera pra mim ainda assim é um pouquinho trabalhoso. Mas as palestras, né, quando, nessa época o pessoal aderia ali uma nova unidade, a gente precisava estar ali na frente, posicionando, né, aquela nova gestão. Então acabou me destravando algumas situações, e essa da timidez, cara, foi, assim, Igual sensacional. andar de bicicleta, você tem que começar, vai cair Começa de vez em quando, mas exatamente. daqui a pouco você pega o jeito e vai embora e vai se E eu desenvolver. vi que aquilo ali, pra mim, era vantajoso, né, a timidez só me cortava, eu perdia oportunidades, né, então Não te trazia nenhum benefício, nenhum né, benefício, pra posição que você estava ocupando, nenhum você benefício. precisava, aquilo era crucial. Exatamente. E aí você começa então com essa veia comercial, meio que por acaso, por incentivo do teu pai, uma oportunidade que aparece fazendo administração. Se perguntasse 2, 3 anos antes, fala assim: "Ó Jorge, você vai ser um cara que tá fazendo administração, indo pra área comercial", você fala: "Você tá maluco, eu não vou fazer isso, eu sou o cara do direito, eu vou ser delegado e tal". E Exatamente. às vezes a vida vai levando a gente. E aí pra gente tentar trazer você para o contexto atual, né, do teu trabalho, nesse meio tempo, São Paulo ficou pequena e eu sei que você começou a ir para outros lugares, né. Entra um momento, do Brasil, em algum momento, né, um momento político com relação ao FIES, né, você entra trabalhando muito com essa questão da educação no lado governamental, existe uma oportunidade naquela época, sem, necessariamente a gente falar da operação disso, mas isso te abre as portas para ir para o Brasil inteiro. Goiás, Pará, Distrito Federal, aí você começa a Grosso. rodar Mato Grosso. Como foi tua experiência ali? Mais do que do trabalho em si, mas de conhecer de fato outras culturas e começar a perceber como o teu trabalho com a educação começa a impactar outras faculdades, que consequentemente impactam professores e alunos, e aí a gente começa a olhar a jornada de quem trabalha com educação, e eu me coloco nesse balaio, que é quem trabalha com educação transforma vidas, quem trabalha com educação começa a ter um impacto na vida das pessoas. Como é que você vê essa tua jornada saindo de São Paulo, entrando de fato para a área de educação de uma maneira mais aprofundada, e como foi tua experiência e como isso impactou na tua vida profissional? Uhum. Então, por estar, já nessa área educacional aí e surgir algumas oportunidades, eh, eu comecei a realmente entender que o ensino fazia diferença a partir do momento que eu ia na cidade, cidadezinha interior, assim, aplicava a prova, né, E aplicava a prova via, do vestibular e via acontecer. A pessoa ia lá realmente, era aprovado obviamente, né, via era tudo aprovado no impecável vestibular, depois da exatamente, aprovação. fazia questão. Eu lembro que na época, no interior lá de Goiás, a gente publicava no site da faculdade as pessoas, né, os alunos candidatos ali que eram aprovados. Aquilo ali para eles era sensacional, era show de Orgulho bola. dele com família, de fazer. Tirava foto, mandava para o pai, para a mãe, né, Ah, que se legal. sentia orgulho. E logo em seguida eu ainda atuava, né, ainda estudava lá na faculdade, fazia administração. A minha administração durou 8 anos, né, por essa Pra questão ali trabalhar ia e na tudo mais, foi quase a medicina. E eu estudei com os alunos que eu aplicava a prova do vestibular.
Então, assim, Le aquilo ali pra mim era sensacional. Cara, foi eu que captei esse aluno, eu sei da dificuldade que ele tem, da família que ele tem, e ele tá buscando e melhoria. vai E mudar a vida dele, exatamente. E educação. aí no momento da colação de grau, em algumas vezes eu era convidado para ser o cerimonialista. Então eu presenciei, né, a formação, né, a colação de grau do aluno Isso, ele fez toda a jornada e lá no final estava lá o Jorge de novo. fazendo a minha parte, né. Então, assim, eu chamando aquele aluno que passou por um processo, eu lembro, eu tenho imagem inclusive, tenho o registro, eu gosto sempre de salvar algumas situações, dos vestibulares. Olha, essa pessoa aqui foi eu que apliquei a prova e ela hoje ela é formanda, né, ela veio através do FIES, tinha dificuldade financeira, ela financiou o curso, pagou, hoje eu tenho um exemplo, uma cidadezinha do interior de Goiás lá também, eh chamada Estrela do Norte, onde a menina fez enfermagem, né, e hoje ela é líder, é enfermeira-chefe num posto de saúde concursada do município. Imagina a diferença que aquele momento que você viveu com ela não representou para a carreira dela hoje, para a família, se ela tiver filhos hoje, o legado que isso Que isso deixa. traz, é a diferença, cara. Então, assim, É. aquilo me gera um Orgulho. orgulho tão grande, né, que eu passei Não por tem todos dinheiro que esses pague, né, processos. Jorge? Não pague, não pague. Não é questão financeira. Se eu pergunto assim: "Quanto você ganhava na época?", você não vai lembrar. Tenho certeza que você não vai lembrar quanto você ganhava, mas você vai lembrar da diferença que você fez. Então, gente, essa questão do propósito, né, do propósito, de como a educação transforma. A tua história é uma história similar de todos esses, porque você passou por isso, você teve a oportunidade, alguém, no caso lá teu pai, junto com o dono da faculdade, conseguiu a bolsa, você passou por um processo similar e você é a prova viva disso. Talvez você nunca vai conseguir mensurar o impacto da tua vida na vida das outras pessoas, mas seguramente, Jorge, você fez diferença na vida de muita gente. E aí vem lá a Fies, você viajando, Goiás, Pará, Mato Grosso, em algum momento veio o Unicv. Sei da tua história, né, na casa, chegou o Unicv para fazer uma parceria, e aí eu queria, mais do que falar de como foi tua história na Unicv, porque isso daria um novo programa de mais Sim. 1 hora aí, mas, vem uma oportunidade de algo que você já fazia, e você constrói um pilar ou você constrói um trabalho que te deixa uma porta aberta, que que deixa uma marca, Uhum. que lá na frente vai fazer a diferença, né. Exatamente. Nessa época, eh, a FCV, que era a Quan sigla, né, Deixa eu só daqui. fazer um parênteses aqui, a gente teve outros programas também que a gente fala de FCV. FCV para os mais novos, a galera que está aqui, os alunos recentes, o UniCV já foi FCV, né, são 20 anos de história, apesar de mudar a sigla, Faculdade Cidade Verde, depois veio UniFCV e agora UniCV, são 20 anos de história, em que lá atrás, né, era um universo completamente diferente, né, Jorge. Diferente. E você teve a oportunidade de estar aqui quando era FCV ainda, então. Exatamente, bem pequenininho ainda, começando a caminhar. O pessoal ficou sabendo desse trabalho que a gente fazia com o FIES lá no estado de São Paulo, um professor que conhecia o professor Barbieri na época, intermediou e nos fez a proposta de estar aqui efetuando a captação. Você já conhecia Maringá, apesar de morar Não próximo? conhecia, nunca Uhum. tinha vindo, né, só de passagem aqui, rodovia, né, Certo. visitando algumas outras, unidades. E aí a gente veio para um bate-papo, né, para poder falar sobre o processo de captação, né, aonde queria chegar naquele momento. E a gente veio, eu trouxe mais um, né, o Adriano veio comigo, que era um Uhum, pastor, o uhum. cara mais comercial literalmente, e eu era o cara do sistema, implantação de matrículas, documentação, então acabou casando. A gente veio, né, foi efetivado ali, batemos o martelo de estar aqui, fiquei uma temporada, né, muito boa, Conheceu Maringá. conheci Maringá, conheci o professor Barbieri, Porque tem né. um ponto, né, Jorge, você teve dois estágios com a UniCV, você passou esse primeiro momento, voltou para o mercado, mas ficou, primeiro, um legado do teu Legado. trabalho, Uhum. e acho que daí um inverso, Maringá um legado no Jorge, porque em algum momento você decidiu retornar para Maringá, e aqui eu vou falar de Cidade Verde, que nós estamos falando do Centro Universitário Cidade Verde, e puxar a sardinha para minha terra natal, sou maringaense. Maringá também, um mosquitinho de Maringá te picou lá, Sim, e em sim. algum momento você falou: "Opa, espera, eu preciso achar numa nova base". E aí você retorna para Maringá. E eu queria que você contasse um pouquinho desse teu retorno para Maringá, já o primeiro momento da UniCV ou da FCV já tinha passado, você retorna para cá não para o UniCV, mas com uma baita de uma lição que eu acho que você pode deixar para os outros, que é também
botar a cara, veio pra cá, Sim. acreditou, morava sozinho, enfim, como foi tua experiência nessa volta aí? Exatamente. Aí eu saí, né, graças a Deus, eu agradeço muito por ter saído, porque foi onde realmente eu aprendi, né, Uhum. toda essa parte comercial. Veio a pandemia na cidadezinha pequena que eu morava lá no estado de Goiás, e eu decidi, eu falei assim: "Cara, eu preciso realmente, se movimentar", é na Sair crise da que a zona de gente conforto. exatamente, sair da zona de conforto, e eu sempre tive vontade de voltar aqui para a região sul, né, e sudeste. E aí surgiu a oportunidade de vir através da indicação, mesmo o Adriano que trabalhou comigo lá, acabou permanecendo em Maringá, fez a indicação. Eu vim para um plano de saúde, né, para a parte comercial, vender plano de saúde literalmente, né, e não era a minha área, porque nunca foi, Foi cara. aprender. É, fui aprender ali, eu Você falou: toquei "Sair alguns da zona de dias conforto". literalmente, morei sozinho por um tempo, né, nessa época eu já estava casado, né, com a minha esposa que eu Esposa ficou lá conheci na tua cidade, veio isso, pra cá. conheci ela lá no Goiás. Ela ficou lá, eu falei assim: "Olha, eu preciso ir primeiro para preparar o terreno para quando tiver tudo pronto, aí a gente retomar, né, a nossa vida de casados ali". E foi assim, uma época bem complicada, bem dolorosa, né, literalmente, mas que foi também um Importante, aprendizado foi importante. importante, Até importante. porque, a tua vinda pra cá, seja por outros motivos, de ser uma ruptura, sair da zona de conforto, pegar uma área que você não trabalhava, que era plano de saúde, mas se você não vem, a segunda porta da UniCV talvez não tinha aparecido, porque na sequência foi eu me lembro, não sei se você se lembra, mas da primeira conversa que a gente teve, Lembro, lembro sim. que ano que foi isso? 2021, começo de 20. 2021. Então você ficou um breve tempo ali com relação aos planos de saúde, e aí já apareceu através do professor Plínio, nosso diretor, né, hoje pessoa que está ligada diretamente aí, ele fez essa aproximação, essa reaproximação, por conta do teu legado lá de trás, né, Exato, exato. plantou a semente. Graças a Deus a gente plantou a semente lá atrás e no meio desse tempo, em algum momento, né, eu sempre ficava de olho ali, porque eu criei um apego, né, pela instituição, realmente pela Os valores eu acho que conectam combinou, muito com os combinou. teus valores pessoais, com a E instituição. surgiu uma oportunidade numa época de uma quantidade de vagas, extras do FIES. E eu me lembro que eu entrei em contato com o professor Plínio para avisar ele, porque eu trabalhava numa consultoria Sim. educacional, né, nível nacional. E aí o professor, o professor tá sabendo que tem acho que eram 400 vagas mais ou menos de FIES na época. Aí ele, por apelido, né: "Ô Jeitozinho, tal, como é que Hum. você sabe disso?" Falei: "Professor, trabalho ainda nessa área, né, e eu fiz questão de pesquisar para saber como que estava". "Espera aí". Aí ligou para alguém, o responsável do departamento: "Você tá sabendo que tem X vagas aí disponíveis no FIES?" Pessoa não "Não, não tinha tô nem ideia. sabendo não". Aí ele falou: "Ô velho, como que você sabe disso?" Falei: "Não, entrei aqui no sistema e tal, tem um certo jeitinho ali". Ô velho, muito obrigado, viu. Se puder aí, vamos permanecer o contato e tudo Vamos mais. E acho conversar. que aquilo ali ficou gravado na mente O dele. laço ficou ali, né. Exato. Falou: "O cara Você fez saiu sem intenção sem nenhuma, você não intenção ganhou nada com não isso, cobrei abriu nada". uma oportunidade pra ele E e manteve a tua porta ao teu serviço. exatamente. Aí quando eu estava aqui, quando eu retornei pra Maringá, eu lembro tem essa mensagem salva até hoje, eu mandei uma mensagem pra ele só falando que eu estava morando em Maringá. E Se aí ele falou precisar de alguma coisa, estou aqui. exatamente. Aí na mesma hora ele me respondeu. Ele falou: "Velho, quero falar com você. 2 horas em tal endereço. Você Foi pode naquele dia vir?" que a gente se conheceu. Foi, exatamente, naquele dia. E aí Então as ele coisas veio acontecem quando tem que acontecer, né, exato, cara. ele veio, me apresentou, o professor Barbieri estava ali também, o professor Hamilton, né, que foi a gente teve Resgatou a exato, a conversa. Elaine também já era dessa época. E aí ele me apresentou, falou assim: "Ó, esse aqui é meu gerente comercial, A gente nem sabia esse" direito o que isso não, era. não, não. "Esse cara aqui trabalhou com a gente, fez um excelente trabalho lá no passado, Vamos e eu trabalhar e junto. eu quero ele na equipe". Eu lembro que ele falou Falou isso: isso: "Ajuda, dá um jeito, "Eu quero ele na coloca equipe, ele aí, coloca ele aí". vamos embora". E aí a história Aí o resto começou a é acontecer, história. A literalmente. gente poderia fazer um programa a partir daí, mas eu acho que mais do que contar da tua história de ser realmente um prodígio, cara, um jovem de 32 anos com uma baita de uma carreira, o que você construiu de 2021 pra até agora aqui na UniCV, por mais que o agente de impulsionamento tenha sido o teu relacionamento com o professor Plínio, e acho que fica a lição do networking aqui Sim, para com todos os certeza. nossos alunos empreendedores, mas a partir dali era você. E aí eu posso falar para você da tua competência de ter abraçado realmente e ter feito e hoje ser o que é. Se formou, eh, tua filha veio nesse meio do Veio nesse meio caminho, tempo. eu tenho certeza que hoje ela é o teu porquê das coisas, né. Você falou começou a nossa conversa falando: "Ó, eu não queria viver mais o que eu vivia,
E a gente até falou: "Ó, a tua filha hoje, você não quer talvez, seguramente, talvez não, com certeza, você não quer que ela viva algumas coisas que você viveu". Exatamente, jamais, né, eu quero deixar que chegue igual ou parecido, né, Uhum. eu quero sempre dar o meu melhor para ela. Por mais que assim, ô Jorge, só também com todo respeito, né, às vezes a gente, você não tinha condições de mudar lá teu pai, sua mãe, sua família, tenho certeza que não era porque queriam, né, a gente tem muitas situações que são alheias à nossa vontade. Sim, sim. Mas hoje você se preparou, você buscou, você quis mudar essa situação e hoje, graças a Deus, você pode dar essa condição diferente de vida para tua filha. Eu não tô nem falando de dinheiro aqui, eu tô falando realmente de qualidade de vida de um modo geral. E então talvez lá atrás, eh, faltasse para os nossos pais, para as pessoas que passam por dificuldade, né, oportunidades, faltasse, conhecimento, que talvez a gente pode fazer uma conexão aqui com a educação, de como a educação, se você for ver, é o agente que transformou toda a tua vida e transformou todas as pessoas que você impactou, É né. que assim, era outra época, né, a gente não consegue julgar, nem pode Não julgar, pode, né, os jamais. nossos pais ali, os avós, porque era uma época diferente, era muito mais difícil você entrar no ensino superior, né, progredir Não existia na área EAD, né, cara, educacional, não tinha nada exatamente. disso. E hoje a facilidade está aí para todo mundo, você com o celular você consegue estudar, né, Perfeito. então por que não, Aproveitar, né. aproveitar essa oportunidade? E é o que esse pessoal que está nos escutando aqui na rádio ou pelo YouTube, o pessoal está nos escutando e é exatamente você aí que hoje trabalha, tem que assistir aula no celular, às vezes voltando para casa, às vezes sacrifica um sábado para poder estudar, enfim, gente, graças à tecnologia, graças a uma mudança cultural e graças ao EAD, né, que a UniCV trabalha tão forte no Brasil e no mundo, graças ao EAD a gente consegue ter oportunidade. Só no UniCV há mais de 100.000 alunos que têm essa oportunidade de poder mudar as vidas, que talvez não querem mais repetir os erros do passado ou os problemas do passado. Jorge, infelizmente temos que finalizar, nosso tempo aqui é limitado, mas eu queria assim, a gente começou antes do programa começar, você falou: "Cara, eu tô meio nervoso, como é que eu falo? Não me preparei", mas aí a gente no final chega aqui e falta tempo. Falta tempo. Normalmente é assim que funciona. Você já esteve comigo aqui do lado de cá da bancada, fazendo a entrevista com a Grace Kelly e com o Caio, o pessoal lá de Caratinga, Caratinga, Minas inclusive Gerais. convido vocês aí para procurar o programa do Caio e da Kelly, que é muito legal. Eles falam muito da história deles, 2 pessoas realmente que cresceram muito. Fantásticas. E Jorge, não vão faltar oportunidades para a gente estar junto, seja do lado de cá para fazer novas entrevistas, seja para voltar aqui e falar um pouquinho mais de outros aspectos da tua vida e talvez da tua vida aí como, supervisor de fato aqui no UniCV. De uma maneira bem breve, quero deixar o microfone aberto para você mandar um abraço aí para o pessoal. Sei que Minas Gerais, Goiás, DF vai te assistir em peso Vai, com aí. certeza. Manda um abraço para eles, para tua família e fique à vontade para a gente finalizar. Então eu queria agradecer primeiramente você pela oportunidade aqui, né, de estar compartilhando um pouquinho da nossa vida, né, e agradecer o pessoal que está assistindo, esse podcast, o pessoal de Minas Gerais que ajuda bastante, né, a nossa meta, né, que não é fácil, né, todo dia é um leão que a gente tem que matar, que tem que buscar. Goiás também, Goiás e Distrito Federal são as 3 linhas que a gente atua. Quero mandar um abração para esse pessoal que realmente abraça, né, a marca UniCV, que faz acontecer, e a todo o pessoal da minha família, lá de Presidente Prudente, família da minha esposa do estado de Goiás. Grande abraço. É isso aí. Jorge, muito obrigado. Valeu, Marcão, Fica obrigado. com Deus. Pessoal, quero agradecer a todos vocês que nos acompanharam, seja aqui pelo YouTube com imagem, seja você que nos escutou na rádio. Esteja atento a todos os podcasts da UniCV, mas principalmente aqui a UniCV em Rede, que vocês acompanhem nosso programa. Estaremos juntos em breve. Mais uma vez, obrigado. Fiquem com Deus e um abraço. Tchau, tchau.